Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui no Bar Dallos Comida e Arte para mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, com transmissão pela minha página no Facebook, uma entrevista com alguém que faz cultura, que faz arte, enfim, que tem muita coisa a dizer. E no programa de hoje nós temos um convidado muito especial. Eu vou bater papo, como você está vendo, ele já está aqui, com o escritor e roteirista carioca Paulo Lins. Ele é autor de vários livros, como Cidade de Deus, que virou um best-seller no Brasil e se transformou em um filme de imenso sucesso, que concorreu a vários Oscars, e está lançando um livro sobre Mãe Luísa. Vai lançar amanhã, a gente vai falar sobre isso, Mãe Luísa, Construindo Otimismo. Deixa eu apresentar aqui nosso convidado, Paulo Lins. Obrigado por ter vindo, é uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, agradecer aqui a George Patinho, que viabilizou. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena e assistência de produção de Ananda Carvalho e filmagem de José Aglio. Aqui no Bar Dallos contamos com o apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. E hoje aqui tem lançamento de livro, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre livro, coisa não falta, mas é papo de bar, Paulo Lins. Então, a gente vai falar sobre o livro de Mãe Luísa, vai falar sobre Cidade de Deus, vai falar sobre seus outros livros, roteiro de Faroeste Caboclo, que é uma das músicas que marcaram minha adolescência, você é o roteirista do filme. Mas a minha curiosidade é a seguinte, você morou em Cidade de Deus, você é carioca, eu queria saber, você nasceu exatamente aonde, com que idade você foi para a Cidade de Deus e como foi essa sua experiência criança e jovem lá? Eu nasci no Estácio, Sim. No berço dourado do samba. Sim. Né? Eu nasci no mesmo lugar que o samba. Que o samba. E fiquei lá, fui morar na Tijuca, na rua Barão de Guatemi. Fiquei lá até os 10, 15 anos. Fui para a Cidade de Deus e fiquei até os 30 anos. Nossa, dos 15 aos 30 anos, Cidade de Deus. Aí foi essa experiência todinha na Cidade de Deus, eu vivi tudo, né? Eu estive lá, morei lá, fui criado lá, conheci todo mundo. Nossa. E estudei, fiz tudo lá, né? E fiquei lá até os 30 e depois saí. Aí fui correr mundo. Nossa. Mas, Paulo, como é que foi, assim, essa experiência? Assim, alguma coisa eu sei, por já ter lido entrevistas suas, eu li Cidade de Deus, mas eu vou fazer o papel aqui daquele jornalista que não sabe para poder perguntar, para fazer você explicar para quem está assistindo. Você teve contato com a marginalidade, você sofreu riscos, como é que foi a sua experiência prática? Para quem está de fora, acha que é perigosíssimo, enfim, quem viu o filme e quem lê o livro, tem um impacto, há um impacto. Como é que foi a sua experiência prática, Paulo? Naquele tempo tinha muita guerra de quadrilha, né? Então tinha muita briga entre eles mesmo. Mas para quem é morador, né, quem não está na guerra, o pessoal sabe. Quem não pega em arma, quem não está envolvido. Então é perigoso. Mas é perigoso quando a polícia entra, que a polícia não conhece ninguém. Sim. E sai dando tiro para tudo que é lado. Né? Quando eu escrevi esse livro, eu estava na faculdade já. E estava fazendo um curso de especialização na Unicamp com a Alba Zaluar, né, a falecida Alba Zaluar. E a minha intenção nesse livro não era nem escrever um romance. Era fazer a especialização, depois fazer uma tese, uma dissertação de mestrado, para tentar acabar com a criminalidade de um modo partindo de uma pesquisa científica. Sim. Esse livro eu queria que fosse para as instituições de segurança, para a sociedade de um modo geral, e mostrar que ninguém está ali porque quer. As pessoas que estão ali nesse tipo de criminalidade são pessoas que sofrem muito, são pessoas abandonadas pelo Estado, que até hoje continua, são pessoas que não queriam estar naquela posição. Na verdade são obrigadas porque senão morrem de fome, não tem estudo, não tem saúde, essa coisa que a gente conhece do Brasil. Né? Então a minha intenção ali era ajudar de modo científico, né, por uma visão da antropologia, para acabar com a criminalidade. Para tentar acabar, né? Tentar acabar. Paulo, você teve bolsa de estudos, se não me engano, para estudar isso. Então, além da sua experiência, você primeiro teve a experiência enquanto morador, mas depois você teve uma experiência antropológica, como você falou, sociológica. Como é que foi isso? Esses dois prismas diferentes de ver a mesma situação? Eu mesmo vivendo lá, tinha coisas que eu não conhecia, que eu não sabia. Muito menos o que pensava
as pessoas envolvidas nesse tipo de criminalidade, né? Então, eu tive que entrevistar pessoas, eu tive que chegar perto, eu tive que chegar junto, eu tive que conviver mais com ela do modo bem mais íntimo. E como eu já era professor, dava aula, né, em Cidade de Deus, eu tinha um respeito muito grande, porque eu trabalhava lá, Sim. tinha fundado a Associação dos Moradores, tinha o núcleo do PT lá dentro que eu fazia parte, né, com Cleonice Dias, com as pessoas que estavam ali naquele momento. Então, eu tinha um respeito muito grande, porque eu fazia trabalho social na favela. Eu fazia um trabalho, né, associação de moradores, Sim. dava aula também particular para o pessoal. Então, eu tinha muita... Eu podia circular muito, eles me respeitavam muito. Sim. Então, eu entrevistei várias pessoas por causa disso, né? Aí eu fui conhecer mais a fundo do que o próprio conhecimento antropológico que eu estava estudando. Nossa. Paulo, vamos voltar um pouquinho na linha temporal para a gente voltar para a Cidade de Deus. Você publicou, se eu não me engano, um livro de poesia antes de publicar o Cidade de Deus. Foi o Sobre o Sol, que eu não recomendo muito. Não. Eu era muito jovem, estava começando na poesia. E eu publiquei assim, sem... Hoje eu sei o que é publicar um livro. Ah. Né? Mas naquela época eu mudei os poemas que eu gostava mais, eu não fiz nenhuma revisão. Nossa. Foi uma coisa muito, muito solta, né? Jovem, poeta, na universidade, na cooperativa de poetas. Eu publiquei um livro, né, nessa cooperativa. Era Carlos Eduardo Cardoso, Álvaro Marins, Everardo Cantarino e Ione Nascimento. Nossa. Fazia parte da cooperativa. Foi um momento muito bom da poesia independente, da poesia marginal. A gente publicava e saía vendendo livro de bar em bar, de mês Que bacana. Bem experiência. Experiência orgânica mesmo, né? Isso. Muito bom. Aí, me corrija se eu estiver errado nas datas. Cidade de Deus foi lançado em 1997. Isso. Pronto. Quando você publicou Cidade de Deus, você tinha expectativa que o livro ia se tornar aquilo? Você sabia que o livro era bom? Você tinha consciência que o livro seria lido? Qual era a sua perspectiva e expectativa, Paulo? Foi essa que eu te falei. Eu pensava que ia mudar um pouco o modo do governo, dos governos, né, dos poderes, encarar esse tipo de criminalidade que surge nas favelas, né? Porque, na verdade, a pessoa que entra para essa criminalidade entra criança, entra na rua, está vendendo uma coisa, faz ali, é uma coisa assim que é necessidade, né? São as pessoas mais desprovidas que entram para essa criminalidade. Eu queria que tivesse um trabalho social, eu queria que tivesse um acompanhamento, que tivesse uma coisa assim mais séria, o que realmente precisa. Né? A gente precisa de acompanhamento. Sim. A maioria das pessoas eram descendentes de escravizados, a maioria das pessoas eram imigrantes nordestinos, né? E são pessoas que estavam lá na raiz, né, da pirâmide social. Para te dar uma visão bem marxista da coisa. Né? Aquela estratificação social são as pessoas que estão na base da pirâmide. Perfeito. Mas, Paulo, aí quando você viu que o livro estava sendo lido, que começou a ser vendido, comentado, aí quando é que você percebeu que, opa, isso aqui vai para além dessa visão que eu tenho de ajudar no combate? Você viu que poderia ser algo a mais. Mas não ajudou. Mas virou algo a mais. Virou algo mais, mas aí isso é bom, é interessante para a minha carreira. O livro foi aceito, tanto de crítica quanto de público. Sim. Isso é interessante. Mas a minha proposta de mudar, né, o modo da sociedade ver no modo dos governos ver essa população mais marginalizada, desprovida, sei lá. E isso só veio alguma coisa quando entrou o governo Dilma, o governo Lula, né? Só quando os governos de esquerda entraram. Aí eu vi mais, né, um empenho para tentar acabar com isso. Mas os governos estaduais do Rio de Janeiro são complicados, né? São complicados, nunca teve um governo de esquerda no Rio de Janeiro. Nacionalmente tem aquela brincadeira que praticamente todos os governadores acabam presos. Né? Então, impressionante. Não teve um governo sério, não. Obrigado, Ana. Já tem pergunta aqui, já tem comentário daqui a... Deixa eu fazer uma pergunta. Paulo, mas aí em 97 o livro foi publicado, começou a virar um sucesso. Logo depois, porque o filme é de 2003, se não me engano,
Como é que foi o processo de filme? Fernando Meirelles te ligou? O que aconteceu? Como foi? Foi um cineasta que tá fugindo, eu vou me lembrar o nome dele, é até um pecado eu esquecer o nome dele. Que foi lá na Cidade de Deus, conversou comigo. O cineasta é pernambucano. Tá me fugindo o nome dele Cláudio agora. Assis? Não. Aí ele tá fazendo até a série Renegados. Nossa. Ananda, você que é cinéfila, me socorra. Ele foi lá conversar comigo, né? E falou que o Fernando Meirelles queria comprar. Sim. Aí começou a negociação e ele comprou, né? Depois me ajudou para eu dar opinião no roteiro. Eu dei algumas opiniões, né? Mas o Braulio Montalbanini, que realmente fez o roteiro, né? O grande mestre, né? Braulio Montalbanini, um roteiro maravilhoso. Que concorreu ao Oscar. Concorreu ao Oscar. O único roteiro brasileiro que concorreu ao Oscar. Aí a coisa ficou séria. Mas você acompanhou o processo das filmagens? Você tinha uma noção... Etodália. Isso, que é o meme do cheiro do ralo. Isso. Perfeito. Esse que foi lá conversar comigo e fez o contato entre eu e o Fernando Meirelles. Etodália, meu grande amigo. Pronto. Mas peço desculpa por ter esquecido. Entrevista assim, a gente fica um pouco... com certeza. Mas então você acompanhou as filmagens, você tinha uma noção, você percebeu, nossa, isso é o que eu vivi, ou então, não, isso não era assim. Como é que foi esse processo? Eu acompanhei algumas coisas e tal. Eu já tinha feito Cidade dos Homens, né, com a Kátia Lund, com o Fernando Meirelles. Aí eu vi que estava bem fiel, né, à realidade. Eles fizeram muito bem feito, eles pesquisaram. Foi um trabalho muito bem feito, um trabalho assim que eu tiro o chapéu e agradeço, né, por ter feito um trabalho como esse. Quando eu assisti no cinema, ainda no lançamento, Cidade de Deus, eu saí do cinema impactado. Eu falei, esse filme vai entrar para a história, e entrou. Como é que você hoje, na perspectiva de hoje, anos depois, vê o filme, que afinal de contas baseado no seu livro, o impacto do filme Cidade de Deus, na percepção da sociedade, na história do cinema brasileiro em geral, Paulo? Eu vejo assim que o pessoal vê como uma grande obra de arte. É um filme, né, eu fico feliz por isso, né? Eu vejo que eu reconhecido como escritor, né, tudo que eu queria e tal. Eu vejo nesse sentido, assim. Sabe, eu vejo que fez sucesso. Mas isso não me sobe a cabeça, não. A minha questão, eu sou bem pé no chão. Bom, isso é bom. Eu acho que é um trabalho como outro qualquer. E tem muita gente aí escrevendo, fazendo coisas boas. Isso que é bom. Perfeito. É bom que a literatura continue, que o livro continue a ser bem tratado, que apareçam novos escritores, que apareçam... melhor ainda, que apareçam novos leitores. Isso é interessante. Isso. Perfeito. Então, comentários aqui. Ricardo Buiú, boa tarde, Buiú. Bem-vindo aqui. Cíntia Lopes, jornalista e editora do Típico Local. As periferias brasileiras são repletas de histórias que são exemplos de criatividade e resistência. O que lhe atraiu em especial em Mãe Luísa? Em Mãe Luísa, o que me atraiu foi o trabalho da Ameropa, né? O trabalho que ele desenvolve lá, né? É isso que a gente precisa. Eu acho que o trabalho em Mãe Luísa, o trabalho social, né, de várias pessoas que moram lá, e em especial, né, do Ion e da Nicole, da Ameropa, é interessante porque é tudo aquilo que eu queria que os governos fizessem no Brasil todo, né? É um trabalho cultural, um trabalho educacional, um trabalho de saúde, um trabalho de acompanhamento com as crianças, que vão tornar novos profissionais, pessoas que estudam, pessoas que estão, né, se desenvolvendo enquanto ser humano. É isso que a gente precisa, né? O ser humano precisa de acompanhamento, o ser humano precisa de aprendizado, o ser humano precisa de médico, precisa de habitação, o ser humano precisa dessas coisas básicas para poder seguir em frente e se tornar uma pessoa, né, digna, bem criada, acompanhamento educacional, com tudo, né? Então, é isso que me deixou muito feliz em fazer esse trabalho em Mãe Luísa. Tem final feliz. Sim. Aquilo que Cidade de Deus ainda não teve, né? Ainda nenhum governo carioca, nenhum governo, né? Poucas foram
as iniciativas para melhorar a situação daquelas pessoas. Irmã Luísa, isso é verdade, isso aconteceu. Eu estive lá hoje e isso é maravilhoso. Perfeito. Só registrando que Paulo Lins está aqui em Natal para amanhã, sexta-feira, dia 5, lançar em Mãe Luísa o livro Mãe Luísa Construindo Otimismo, lá no Centro Social, às 19 horas. Isso, então, todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Perfeito. E o processo de escrever esse livro, Paulo, como é que foi? Foi bem antes, né? Antes da pandemia, bem antes da... Tem uns 3, 4 anos, eu vim aqui a convite do Ion e da Nicole e entrei lá em Mãe Luísa, fiquei lá, entrevistei pessoas, entrevistei moradores, acompanhei o processo, fiquei de manhã à noite lá, não saía de lá, entrevistei vários moradores, entrevistei várias pessoas, né? Então, assim, não foi como Cidade de Deus porque eu não morei em Mãe Luísa, mas essa é a realidade que eu conheço bem. Sim. Uma realidade que eu conheço bem, das pessoas, dos trabalhadores, das crianças que ficam largadas porque o pai e a mãe têm que trabalhar, né? As crianças que vão para a escola e depois não tem mais nada o que fazer, né? Porque a mãe não está perto, porque senão não come, porque senão não mora. Tem que... Aí esse processo de pegar essas crianças, a diminuição da mortalidade infantil, o atendimento médico, é isso que o Brasil precisa. Por isso que eu sou feliz, fui muito feliz em Mãe Luísa. Perfeito. E tem outra pergunta da Cíntia Lopes. Mãe Luísa, assim como vários bairros periféricos, tem dois lados. Nesse caso, como você aborda a questão da violência e do tráfico no livro? Uma curiosidade dela. Na verdade, Boa noite. Na verdade, eu vejo assim, o que eles me contam, que eu sei, Sim. é que diminuiu a mortalidade. Sim. Isso que me importa. Sim. Diminuir a violência. É isso que me importa. No começo já, Mãe Luísa foi um dos lugares mais violentos do Brasil. Sim. E hoje não é. Então isso que importa para mim. É isso que me deixa feliz. Perfeito. Paulo, vamos falar sobre você como roteirista. Você escreveu o roteiro de Faroeste Caboclo, que é um ótimo filme, a gente estava conversando aqui no carro na vinda, a música marcou minha geração. Eu era daqueles que contava até de trás para frente, eu sabia a letra de cor, acho que até hoje eu sei a letra de cor. Você foi roteirista de Faroeste Caboclo, você também dirigiu um filme de Lúcia Murat, Quase Dois Irmãos. Como é que foi entrar para ser roteirista? Qual é a diferença de ser roteirista para ser escritor? Quem me iniciou no cinema foi a Lúcia Murat. Eu escrevi com ela, né? Ela dando as TV13, eu ali, ainda começando no cinema. Aí a gente fez Quase Dois Irmãos. A direção é dela, o roteiro é meu e dela. Ela me deu as diretrizes e eu fui seguindo. Faroeste Caboclo, fiz só o primeiro tratamento. Sim. Eu comecei, desenvolvi, depois eu saí do filme e entrou outro roteirista. Depois eu fiz Cidade dos Homens, sim, que eu fiz com a Kátia Lund, né? Aí vai, né? Subúrbia. Subúrbia eu fiz com o Luiz Carvalho, né? Eu fui roteirista, junto com ele também escreveu comigo. Então assim, foram vários trabalhos de cinema e hoje eu estou, né, fazendo roteiro. E por enquanto eu não posso falar do roteiro que vai sair, porque ainda é inédito. E você lançou também outro livro, Dois Amores, que é uma novela. Dois Amores eu lancei agora, mas tinha lançado o Desde que Samba é Samba. Isso, também, o Desde que Samba... Que esse eu não cheguei a ler, o Desde que Samba é Samba. Ele mistura personagens reais, não é? É a criação do samba no Rio. No Estácio, lá no lugar onde eu nasci, né? Que eu vi isso já desenvolvido, né? Mas eu participei da primeira escola de samba que era o Nilo de São Carlos, agora é Estácio. Como é que foi escrever esse livro e publicar? Esse eu estou curiosíssimo em ler, vou tentar ler mais rápido. Não, foi uma coisa que eu tive que viajar no tempo, né? Fazer muita pesquisa, sim, né? Porque apesar de morar no Estácio, eu nasci bem depois, né? Da primeira escola de samba. Mas eu vivi aquele clima ali, eu morava no Estácio, eu vi o samba, eu fui criado no samba, né? No meio dos compositores, no meio do coisa,
toco todos os instrumentos, já desfilei em várias escolas de samba. Então, para mim, foi uma coisa assim que foi pesquisa, é um livro histórico, né? Se passa ali na década de 20, então, 1920, década de 1920. Então, foi uma pesquisa. Mas eu andei nas ruas, eu conheci os lugares, eu estava ali, eu fui criado ali. Então, para mim, foi mais fácil. Que bacana. Paulo, ainda sobre questões sociológicas, a gente está falando sobre Cidade de Deus, tudo. Existe no Brasil um racismo estrutural. Esse racismo, no Rio de Janeiro, parece que além do racismo estrutural, existe uma espécie de guerra civil introjetada na polícia. É algo que outros filmes falam bem, que Cidade de Deus enfoca de certa forma, Tropa de Elite enfoca, matérias jornalísticas enfocam. Como reverter isso, Paulo? Como reverter essa matança principalmente de jovens negros, periféricos, da população de comunidades e favelas? Como se reverter isso no Rio de Janeiro, especificamente no Brasil? O que fazer? Olha, todo mundo sabe o que falta. Então, vamos lá. Todo mundo sabe. O racismo em si está envolvido com distribuição de renda, né? Principalmente distribuição de renda. Está envolvido a questão, né, das necessidades básicas que as pessoas precisam. Por exemplo, escola, habitação, saneamento básico, essas coisas que faltam. Todo mundo sabe disso há muitos anos. É que todo político promete e não faz. Eu enfatizo que só o PT fez isso, eu enfatizo isso. Mas o PT deu uma abertura maior com Bolsa Família, com Bolsa Escola, né, com as casas de cultura, essas coisas. Mas o que falta é isso. Não é repressão que vai acabar com a criminalidade. É um trabalho como foi feito em Mãe Luísa, por exemplo. Um trabalho social, um trabalho cultural, um trabalho educacional, um trabalho de educação. É isso que a gente precisa. E todo mundo promete isso. Você vê, todo político promete isso. Eu prometo aumentar isso. Acaba que não... Mas Paulo, então, a questão que se comenta fora do Rio de Janeiro é por que o eleitor carioca, incluindo aí o grande eleitorado, que é justamente periférico, elege esses políticos? É falta de político? É algo... Eu sei que existe a questão, da milícia no Rio de Janeiro, existem várias questões complexas, mas por que o carioca elege sempre esses políticos, esse tipo de político? É falta de esclarecimento, né? Falta de visão política, é falta de um trabalho, né, de acompanhamento mesmo. Se a escola é ruim, se a escola pública é ruim, o cara não vai ter uma visão crítica boa. Falta de visão crítica mesmo. Se o sujeito está num colégio que falta professor, que o professor... eu, por exemplo, eu cresci, eu fiz o segundo grau sem ter ciências exatas, por exemplo. Eu não tinha física, não tinha matemática, eu tive que estudar sozinho. Nossa! Então, assim, quando você tem uma política de ensino ruim, é difícil para as pessoas abrirem a cabeça. Sim. Então acaba votando errado. E tem uma classe baixa, muito pobre, que pensa que é rica. Né? Aí vota no político errado, achando que vai ajudar a classe dele numa classe que ele não pertence. Isso que é a pior coisa, isso. Sabe? O pobre de direita é a pior coisa que existe no Brasil. É verdade. Nós estamos aqui no Conversa de Botequim com Paulo Lins, escritor e roteirista. Muita gente bacana aqui. Do Carmo, bem-vinda. Flávia Arruda estava aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário aqui. Adélia Costa, presidente da SPVA. E vamos ter um lançamento de livro aqui daqui a pouco. Como diria Borges, quis o destino... Opa, tem mais pergunta aqui. Não, isso é só um livro. Tá bom. Quis o destino que um livro fosse marcado assim no mesmo dia. O livro Quem Controla a Mídia, dos velhos oligopólios aos monopólios digitais. O livro é lançado pelo coletivo Intervozes, que está fazendo 20 anos e fazendo uma turnê de debates e lançamentos pelo Nordeste. Maravilha, parabéns a vocês. O livro está aqui, em nome do coletivo Intervozes, que estou conhecendo aqui agora. Uma alegria para mim, vou presentear Paulo. Obrigado. Com o livro. Maravilha, lançamento de livro. Lançamento, né? Coincidência. Nos dias de hoje é bom demais ver livro sendo lançado, né? Muito bom, muito bom.
Vamos falar sobre livros, Paulo. Fala-se que o brasileiro lê pouco, de maneira geral, e os números comprovam isso. Como fazer as pessoas lerem, principalmente os jovens, lerem mais? Paulo, o que é necessário fazer? Olha, a gente... Eu vou voltar ao velho assunto, né, que eu já falei aqui. A maioria das pessoas que estão nas periferias, as pessoas mais pobres do Brasil, o pai e a mãe não têm condições de educar o filho em casa. E também são pessoas que não leem. Né? E nós temos que melhorar. Vamos voltar àquele velho assunto, né? Essas perguntas a gente acaba caindo no mesmo local, né? Aqui você tem que melhorar o ensino público. Né? E também melhorar o ensino particular. Porque tem muitas pessoas, né, que estão no ensino particular e também não têm hábito de leitura. Então tem que haver um incentivo de todas as partes. Né? Não só das famílias, mas nas escolas. Né? A gente incentivar a leitura, trabalhar mais isso, investir mais em educação, investir mais na cultura, né? Falar isso, porque as pessoas que leem, que vão para a leitura, é porque recebeu algum incentivo. Sim. Eu recebi o incentivo das minhas professoras. Sim. Eu tinha um colégio público bom, ainda peguei um colégio público bom. Mas depois o ensino público cresceu muito, se expandiu, mas a qualidade acabou muito porque os governos não pagam bem os professores, não incentivam, as escolas não são aparelhadas, as escolas públicas não têm biblioteca. Faltam bibliotecas públicas, né? Acessíveis. Falta incentivo para o escritor, né? Agora está voltando, agora está voltando incentivo para escrever. Né? Então é isso. Então quem lê no Brasil é uma minoria, né? É um grupo muito reduzido. Quando saem aquelas pesquisas, dá um desespero, não é, Paulo? 80% da população nunca foi uma peça de teatro, 75% da população não tem acesso a cinema. Dá um desespero, né, Paulo? O governo tem que pensar que tem que investir nisso. Para diminuir essa desigualdade, tem que investir nisso, distribuir a renda, sabe? Aumentar o valor do salário mínimo, dar mais condições ao trabalhador, transporte público, trazer uma coisa que é necessária. Porque todo mundo sabe disso, é necessário. Entendeu? Perfeito. Nós estamos no Conversa de Botequim, aqui ao vivo com o escritor e roteirista Paulo Lins. Estamos indo para a reta final. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. É só ir lá fazer a pergunta que o Paulo vai responder. Agradecer a todo mundo que está aqui no Bardalos. E nós temos apoio de Adurne Sindicato, Anoreg, Sindipetro, Sinmed, Quintas Literárias da Manimbu e Brahmani Pesquisa e Comunicação. Continue sempre ligado no programa, toda sexta-feira, 17h30. Paulo, sobre essa questão ainda de leitura, em relação às livrarias, comenta-se que cada vez as livrarias fecham, existem menos livrarias. Em compensação, fala-se também que as livrarias existentes, as de shopping, sempre vendem livros comerciais demais, best-sellers. E realmente parece que a gente chega na livraria, aqueles livros dos autores locais, ou os autores, pelo menos, que não são muito conhecidos ou não são publicados por grandes editoras, estão meio escondidos lá. Como se lidar com esse paradoxo? A gente precisa de livrarias, mas que tipo de livrarias? Qual é a sua opinião sobre isso, Paulo? Nós precisamos de mais livrarias, outro tipo de livraria? Como é que... A gente precisa de um incentivo à leitura do modo geral. Do modo geral, em todas as situações, né? Nós, enquanto cidadão, todo mundo precisa incentivar mais a leitura. E passar isso para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, incentivar, perguntar, né? A gente precisa disso, e sobretudo de biblioteca pública, e sobretudo de biblioteca escola, sabe? É uma questão muito difícil, não é fácil, A gente tem que passar pro jovem que ler também não é uma coisa fácil. Para você começar um livro, você tem que ler, reler várias vezes, é como fazer educação física. Você chega numa academia, por exemplo, você começa a trabalhar na academia, o teu corpo dói, o teu corpo, você não consegue atingir a meta, que alguns que estão há mais tempo lá conseguem. Né? Você tem que ir devagar até que você conseguir um preparo físico excelente, bom para o teu corpo. A leitura é a mesma coisa. Tem que haver incentivo, tem que haver você começar... Tem que dizer alguém para assim, olha, você começa a ler esse livro, é difícil, você vai ter que reler várias vezes, até entrar na história. As primeiras 30 páginas, para você entrar, você tem que reler várias vezes, mas isso aqui é que te faz ser humano. Você tem que entender, você tem que passar
para as pessoas, passar para todo mundo, que fazer cocô, fazer xixi, comer, beber, dormir e reproduzir, a vaca também faz. O cachorro também faz. A águia também faz. A baleia também faz. Só que a baleia atravessa os mares, nadando. A águia voa. Né? A vaca tem uma vida assim, que ela é forte, ela anda, ela faz, né? Ela encara a natureza de uma forma diferente, com muito mais força. E a diferença sua é que você tem raciocínio. E seu raciocínio só vai ser desenvolvido através da leitura. Perfeito. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. O que diferencia você dos outros animais é a sua inteligência, é a sua capacidade de ler, de assistir a um filme, de ver uma peça de teatro. Mais nada. É a ciência que muda, que diferencia. Você não é melhor do que a baleia. Você nunca vai atravessar, né, os mares nadando. Mas você pode atravessar em cima do navio. E o navio foi criado pelos cientistas. Através de quê? Do ensino, da leitura, do estudo. Perfeito. Estamos aqui com Paulo Lins na reta final do programa. Uma última pergunta. Quem quiser ainda fazer pergunta, dá tempo, viu? Vou fazer a minha última pergunta e acho que vai vir daqui a pouco. Paulo, nós voltamos a ter... Obrigado, Ananda. Voltamos a ter... Deixa eu dar uma lida aqui no geral. Uma pergunta aqui. Ricardo Buiú. Peraí. Eu vou fazer pergunta aqui. Adélia Costa, que está aqui. Show. Flávia Arruda, que está aqui. Excelente entrevista. Ademir de Gonzaga da Silva. Estou assistindo. Valeu, Demi. Aí tem uma pergunta da Adélia. Como foi voltar para a mãe Luísa, no caso agora, e que recordações lhe vem à cabeça? A mãe Luísa, de uma certa forma, está espalhada pelo Brasil todo. Por exemplo, as periferias, as favelas, as comunidades, sei lá como o pessoal chama, está repleta de quê? De imigrantes, né, que fugiam da seca, naquela época que a pessoa não tinha acesso à água, né? A maioria, por exemplo, em São Paulo, as periferias de São Paulo, onde nasceu o hip hop, né? Lá os Racionais, MC, por exemplo, que produziram, que fizeram um trabalho excelente, a maioria são descendentes de nordestinos. A Cidade de Deus são afrodescendentes, pessoas afrodescendentes, Sim. E a maioria pessoas nordestinas. Né? Então, a Mãe Luísa foi o pessoal, como foi feito a Mãe Luísa? Era o pessoal que fugiu do interior, fugiu da seca, que parou aqui na capital. E algumas foram para o Rio, nunca mais voltaram, ficaram lá e ajudaram a construir as favelas do centro-sul do país. Então, tá em Mãe Luísa é como tá no Capão Redondo, é como tá no Salgueiro, é como tá na Mangueira. Eu conheço bem esse povo. Periferia, como diz o Mano Brown, é igual em todo que é lugar. Então, periferia do Brasil, né? Sim. Então, nós estamos na periferia do mundo. Nós vivemos na América do Sul, onde teve uma grande escravização. Né? Então, a maioria, isso vem de longe, a maioria dos países, né, se não todos, que estão na situação, o dito terceiro mundo, que as pessoas falavam terceiro mundo, sim, enfim, os países mais pobres, onde foram países colonizados, sim, foram países que foram explorados, foram países que teve matança de índio, que teve desprezo com os afrodescendentes depois que acabou a escravização, sim, que teve uma migração europeia que veio para cá, que tomou conta do Brasil, que teve direito a salário, coisa que os afrodescendentes não tiveram. Tiveram que ir para as favelas, tiveram que montar. Então, essa coisa que acontece no Brasil vem de longe. Então a gente precisa reverter isso. Esse racismo estrutural existe racismo de todas as formas no Brasil. Pessoal, estrutural, racismo de várias formas que eu não consigo enumerar aqui agora. Mas o racismo é uma coisa muito grande que vem desde muito longe. Então, se a gente for observar a história,
né, da Europa, a história ocidental, a história do Ocidente, América do Sul e Europa, a gente vai ver. Você vê que os países que mais sofrem, que tem mais violento, que tem mais exploração, foram os países que foram colonizados, tiveram escravização e tiveram invasão de terras. Exatamente. Conversando aqui com Paulo Lins, vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar. E depois vai ter lançamento de livro aqui e depois vai ter o DJ Samir aqui. Espera que tem mais pergunta. Mas deixa eu fazer a minha pergunta e vou fazer a de Demir. Você está otimista? Voltamos a ter Ministério da Cultura, Margareth Menezes, até simbólico que seja ela, é a ministra da Cultura. Você está otimista, Paulo? Parece que eu estou vivendo um sonho, sabe? Parece que eu estou vivendo um sonho. Parece que eu estava muito triste, né, com essa negação da ciência, com essa negação da cultura. A gente viveu momentos tristes, né? Espero que o pessoal aprenda, né? Tomara, né? Tomara que aprenda, né? Que a gente precisa disso, né? Que nós somos seres humanos, que precisamos de arte. Que as pessoas saibam que cantar parabéns é cultura. Saibam que religião é cultura. Saibam que idioma, que língua, que fala é cultura. A fala não, mas o idioma é. Cada povo tem seu idioma. Sim. Que as pessoas saibam que música é cultura, que música de niná é cultura. Sobretudo que o parabéns para você é cultura, sabe? Que a pessoa saibam que só o ser humano que produz cultura. E se acabar com a cultura, vai acabar com o ser humano. Nós vamos ser robô, sabe? Viciado em fake news. Perfeito. E a última pergunta, a Demir, grande Demir, perguntando: Paulo, as personalidades culturais de Mãe Luísa estão enfocadas no seu livro? Uma curiosidade dela. Então, de certa forma estão. Já tem tempo que eu escrevi o livro, mas estão sim. As coisas boas de Mãe Luísa estão todas enfocadas. Como um todo. Como um todo. Perfeito. Então vamos só lembrar, amanhã, 19 horas, no Centro Social, no ginásio, né? No ginásio, organizado pelo Centro Social de Mãe Luísa, lançamento do livro Mãe Luísa, Construindo Otimismo, de Paulo Lins. Todo mundo convidado para lá. Tá bom, então. Perfeito. Obrigado, agradecer aqui. Eu é que agradeço. Obrigado. Paulo Lins aqui no Conversa de Botequim. Obrigado. Obrigado e até o próximo programa.